curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, libertar os cativos, anunciar o ano do Senhor, trazer a salvação, apresentar ao Pai. E aí Jesus diz, da mesma forma que o próprio Pai me enviou, eu envio você. Pastor, eu não tenho chamado. Tem sim, está aqui. Da mesma forma, a mesma autoridade, o mesmo poder, o mesmo domínio, a mesma legalidade para você usar o nome dele, ele deu a você. Vê lá da forma que Jesus foi enviado. Agora Jesus te envia. O Pai envia o Filho. E Jesus envia os seus irmãos. Disse, ei, agora é com vocês. Amém? Se terminar essa vigília e você não se movimentar, meu irmão, eu não sei o que vai ser. Versículo de número 19. Em benefício deles. Olha só o que Jesus está dizendo. Em benefício deles, eu, letra maiúscula, me consagro. Para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Sabe por que você é santificado ou consagrado ao Senhor? Porque Ele se consagrou primeiro para você, ou por você. Então aquilo que você vive é consequência daquilo que Ele conquistou. Tá entendendo? Não é pelo que nós fazemos, é por quem Ele é. Ah, eu vou fazer isso daí para Deus. Não, Ele já fez antes. Você só vai cumprir aquilo que Ele já desenhou para você fazer. Para você realizar. Versículo 20. Para você não dizer, como alguns dizem, não, isso daí era somente para os discípulos. Olha só o que diz. Não oro somente por esses discípulos. Jesus está dizendo, não oro somente por esses que estão comigo. Mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Por intermédio dessa mensagem. Ou seja, tudo isso que Jesus está falando é para você também. Eu vou te dar uma boa notícia. Você se torna refém daquilo que você aprende. Então, se você está ouvindo aqui, entendendo e aprendendo que Jesus te enviou da mesma forma que Ele foi enviado, não existe mais desculpa. Para você dizer, Deus, eu não sabia. Sabe sim. Que Ele continua dizendo, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Ou seja, quando você se movimenta e manifesta o reino de Deus, o mundo crê que Jesus foi enviado pelo Pai. E aí? O mundo está acreditando que Jesus foi enviado pelo Pai através da sua vida? Porque aquilo que você faz acerca dele, dá testemunho a respeito dele. Você tem testemunhado? Viu como é simples? Ele já preparou tudo. Você só precisa manifestar. Vamos lá. Eles falaram que eu podia continuar, então bora. Versículo de número 22. Presta atenção. Eu disse que Jesus deu a glória dele para você. Certo? Versículo 22. Está na Bíblia. Eu lhes tenho transferido ou lhe dado a glória que me tens dado. Lê aí na sua Bíblia. João 17, 22. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado. Então Jesus transferiu a glória que ele pediu ao Pai, ele colocou dentro de você. Ele colocou dentro de mim. E ele continua dizendo, para que sejam um, como nós somos um. Até aqui. Sabe o que significa glória nessa passagem? Um dos significados da palavra glória é opinião. Então Jesus está dizendo,
para mim e para você, a opinião de Deus a meu respeito, antes do mundo existir, eu dou a vocês. Ou seja, quando Deus ele olha para mim e para você, ele não vê você. Ele vê o próprio Jesus através de você. Por isso que você é cristão, não é um título. Cristo significa ungido. Então você é cristão significa que você é ungido de Deus. E todo ungido é enviado. Então Jesus diz, ei, a minha opinião que eu tinha, opinião de Deus a meu respeito, antes do mundo existir, antes de eu ser enviado, antes de eu revelar o Pai, eu estou transferido. Sabe o que é transferir? Dá para você. Então Jesus está dizendo, eu estou dando para você. Ah, mas eu não posso, eu não consigo, eu não tenho chamado. Tem sim. Eu vos transferi isso. Está dentro de você. Agora cabe a mim a você manifestar isso. Eu te digo uma coisa, isso não se resume a um título. Deus não está preocupado se você é pastor, evangelista, mestre, porque isso são dons de aperfeiçoamento para o corpo. Mas o chamado e o envio é para todos. Só que existe uma diferença. A Bíblia diz que muitos são chamados, certo? Amém? Muitos são chamados, mas poucos são o quê? Quem escolhe se tornar o escolhido? Quem decide ser o escolhido? Exatamente. Quando Deus ele te chama e você se posiciona como escolhido, você se torna escolhido. Muitos são chamados, Deus está chamando. Mas poucos se posicionam para se tornarem escolhidos. O que você precisa para revelar a Ele já está dentro de você. Ele colocou em você. E você precisa manifestar isso. Ele disse, vão, cure os enfermos. Jesus não está perguntando, você quer curar os enfermos? Você quer expulsar os demônios? Não, deixa para o pastor da igreja, ele faz isso. Não, a Bíblia diz, se você crer, imporão as mãos sobre os enfermos. Marcos capítulo de número 16. E eles serão curados. Dará ordem aos demônios e eles serão expelidos. Ressuscitarão os mortos. Expulsar, curar e pregar, todo mundo crê. Agora quando fala de ressuscitar morto, não sobra ninguém. Mas é uma realidade. E se prepare, porque nos últimos dias, o maior avivamento que terá, você vai ver pessoas sendo ressuscitadas. Você vai ver pessoas tendo encontro com Deus, aonde você menos imaginar. Joel capítulo 2, versículo de número 28 diz, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele começa, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sabe o que é uma profecia? É a palavra de Deus em ação, dita. E aí ele diz, os velhos terão sonhos. Sonhos são alertas, mensagens de Deus. E os jovens terão visões. Eu vou te ensinar uma coisa aqui, bem rápido sobre sonhos e visões. Quando você tem um sonho dado por Deus, todo sonho é uma mensagem codificada. Esses dias eu estava falando com uma das nossas alunas, da nossa escola de treinamento, e ela chegou para mim e falou, pastor, recebi uma proposta de emprego. Não estou escutando a Deus. E eu preciso que o senhor ore para me dar uma direção, se eu peço demissão ou não. Falei, pronto, Jesus, olha o pepino que eu recebi. Eu falei, e agora? Se eu dou uma direção errada para a menina, e aí como é que fica? Falei, Jesus. Aí o senhor falou, ela teve sonhos. Eu falei, você teve alguns sonhos alguns dias atrás? Ela, tive. Falei, e aí? Não recebi a interpretação. Falei, é? Conta o sonho. A Bíblia diz que as interpretações pertencem a Deus. E sabe sobre quem ele libera? Sobre seus filhos. E ela começou a falar o primeiro sonho. Olha, o primeiro sonho que eu tive é isso, isso, isso. E Deus já estava apontando, você vai receber uma proposta, e o lugar aonde você está, você já vai, ser mandado embora. Aí Deus deu outro sonho depois que ela recebeu a proposta.
Ela falou, não entendi nada, que tinha uma escada, tinha uma porta, tinha uma ladeira. Você olha assim e fala, não tem nexo. Por isso que sonhos você precisa de uma interpretação. E não é a sua cabeça que gera. Aí eu vou lá pesquisar lá, sonhar com cobra quer dizer que é o diabo. Ué, mas a Bíblia vai dizer que Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, levantar no deserto, e aqueles que foram picados olhassem para elas e eles seriam curados. E isso representava Jesus que seria levantado sobre o madeiro. Aí a gente diz, sonhei com o leão. Significa Jesus. Só que a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão buscando a quem tragar. E agora? Por isso que as interpretações pertencem a ele. E ela começou a falar o sonho. Eu falei, Jesus, me ajuda. Porque é mais fácil orar pela direção do que interpretar isso daqui. E aí Deus fez o quê? Deu a interpretação. Quando eu falei a primeira parte, eu falei, olha, seu sonho está dividido em duas partes. Quando eu falei a primeira parte, ela falou, pastor, nem precisa interpretar o resto. Já entendi. Estou pedindo demissão e vou para o outro. Deus estava falando com ela em sonhos e ela não tinha percebido. Quantas pessoas Deus está falando em sonhos e não discerne? Lembra do texto que eu falei de Jó 33:14? Uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta a falar de Deus? Versículo abaixo diz, em sonhos e em visões noturnas, falo ao homem, ao seu ouvido, ao deitar na cama, e lhe selo a instrução para livrá-lo do mal, dos seus maus caminhos e também da cova. Então, sonhos e visões é um meio de Deus se comunicar conosco. E isso está disponível para todos os filhos de Deus. Quando você se atenta a isso, você também está honrando a presença dele, porque é ele que está habitando dentro de você. Amém? Então se atente à opinião de Deus a seu respeito. Você não é aquilo que os outros dizem que você é. Você não pode o que os outros dizem que você pode. Você não tem o que os outros dizem que você tem. Você tem, você pode, você é aquilo que ele disse que você é. E quando você honra a presença, ela define quem você é, o que você tem e o que você vai viver. Tudo está nele. Amém? Se coloque de pé. Afasta essas cadeiras, coloca do lado. Eu quero orar por você, eu quero impor as mãos sobre você. Eu quero liberar o poder de Deus sobre a sua vida. Qual que você tem aí? Mas tem outros aqui também. Quero um. Não, outro. Derramar, enche-me. Quer transbordar alguma coisa assim? Um ambiente de glória. Anjos e homens. Pode ser. Amém. Coloca devagar aí, porque senão quem tem que pagar depois sou eu. Me ajuda aí. Coloca no cantinho. Pega essas cadeiras aqui, ó. Põe do ladinho lá para você ter livre aqui esse espaço aqui. Com acesas. Vem pra cá, ó. Pode vir pro meio aqui. Isso. O barulho dos seus passos. Pode deixar essa daí. Esse daí é o louvor que eu mais tenho experiência no secreto. Feche os seus olhos. Solte as mãos do seu bolso. Fique livre. Esse é o momento de você receber. Glória a Deus, aleluia. Você foi ministrado a madrugada toda, a noite toda. Sabe que horas são? 5h15. Esse é o horário onde os grandes homens e mulheres de Deus começam a receber respostas de Deus. Está na Bíblia. Afasta para lá a câmera. Isso. Obrigado, Jesus. Levante as suas mãos.
Adora Ele. Aumenta, pastor, por gentileza. Você que sabe, cante, adore. Feche os seus olhos. Minhas lamparinas, adora Ele, estão acesas. Abra sua boca. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater. Ah, vou dar para o pastor de outra gravar, para ele depois. Isso, adore. É só bater que eu. É só você chamar que ele vai abrir para ele entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Isso, adore, deixa ele te encher. Deixa ele te tocar. Meu Deus. Isso, adore, aumente o fogo. As minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem. Isso, adore. Deseja a presença dele, deseja a unção dele. Deseje como se fosse o seu último fôlego de vida. Basta um toque da presença dele, basta um toque do poder dele. E a sua vida muda por inteiro. Nos olhos eu não imaginava. Deixa ele incendiar você. Deixa ele incendiar você. Gere essa fome. Gere essa sede. Xerebaralabassorca. Deixa ele te tocar. Deixa ele te tocar. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Hey! Isso, adore, 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 adore. Xerebaralabastor. Mais Espírito Santo, agora. Eu libero a tua unção sobre ela agora. Enche. Xerebaralabassar. Isso, adore, 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 adore. Glória a Deus. Estou só te esperando, vem, Não pare de adorar.
Não pare de adorar. Baixa mais um pouco. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Quando eu olhei para você, eu vi o nome intimidade. E eu via você como uma árvore crescendo. E eu via como se tentassem te cortar de todos os lados. Mas eu vi a unção de Deus vindo sobre você, te revestindo, e você começava a crescer, a gerar mais frutos. Era como se você tivesse limitado espiritualmente. Eu vi em alguns momentos você andando para o lado, andando para o outro, falando: Deus, o que eu faço? Mas a unção de Deus vem sobre você, vai começar a te dar direções específicas. Eu sinto como se você estivesse carregando pesos e pesos nesses últimos meses. Isso tem aumentado. E a unção, ela despedaça isso sobre a sua vida. Mais, Espírito Santo. Amém. Amém. Continue adorando. Continue adorando a Ele. Eu não vou parar até que Ele termine. Adore Ele, não se distraia. Obrigado, Jesus. É só bater, querer, vou abrir pra você. Eu já coloquei estou só te esperando. Vamos dançar. Ele está aqui. Não pare de adorar. Minhas lamparinas são acesas. Levante ela para mim. Seus passos em Mais. Deixe ela fluir. Abra suas mãos, feche seus olhos. Eu já coloquei As minhas vestes brancas, estou só
Obrigado, Jesus. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Seja cheia. Estou só te esperando. Vamos dançar. Eu libero batismo com o Espírito Santo sobre você. Línguas repartidas como de fogo sobre você. Agora, seja batizada no Espírito Santo. Línguas repartidas como de fogo sobre você. Abra sua boca, deixe fluir. Receba mais. Beba, 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 beba. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Mais. Mais. Nos olhos eu não imaginava. Ministre sobre ela. Continue adorando. Vem pra cá, sai daí, vem pra cá, entra aqui. Você que está aí atrás, vem pra cá. Ele está aqui. O Alisson. Não pare de adorar. Feche os seus olhos, adore. Peça para ele te tocar. Adore. Feche os olhos. Coloquei as minhas vestes. Adore a Ele, levante as suas mãos. É no ambiente de adoração que Ele se movimenta. Não é o homem, é Ele.